Um dos casos mais intrigantes que eu já contei nesse canal, envolvendo um esqueleto, um pedido de ajuda e uma fita cassete com uma mensagem horripilante. Esse é o caso do misterioso sinal de SOS que aconteceu lá no Japão em 1989. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre os casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e assista todos os vídeos da playlist. Falo isso sempre, mas vai que você esqueceu, sei lá. Em julho de 1989, dois hikers que eram lá de Tóquio, no Japão, estavam viajando para outra cidade chamada Hokkaido para fazer trilha. Então, lá na tarde do dia 24, os dois resolveram fazer uma trilha no Parque Nacional. Mais especificamente, eles queriam subir uma montanha chamada Asahi Dake, que é conhecido como o pico mais alto da cidade e também um vulcão ativo. Só que esse não era um parque qualquer, na verdade se tratava do maior parque nacional lá do Japão, com várias regiões de mata inexploradas pelos seres humanos, com várias regiões montanhosas e também toda aquela região era conhecida como o playground dos deuses. Muito provavelmente por ser uma paisagem maravilhosa, mas também porque é uma região conhecida pelos deuses brincarem com os seus visitantes. Os dois resolveram seguir o caminho normal da trilha que a maioria dos visitantes seguiam, porque lá do topo da montanha era possível ver uma vista panorâmica maravilhosa de todo o parque. Mas aí o tempo foi passando e o sol se pôs, daí a família e os amigos desses dois trilheiros, desses dois praticantes de hiking, ficaram muito preocupados, porque eles não voltaram na hora que avisaram que iam voltar. Como a região ali do parque era bem selvagem, digamos assim, todos ficaram preocupados e avisaram as autoridades que os dois estavam desaparecidos. Afinal de contas, pode ser que eles estivessem machucados em algum lugar, não conseguindo andar ou tivessem se perdido. Foi então que a equipe de resgate fez buscas extensas lá na área do parque. Tiveram várias equipes a pé tentando percorrer a mesma trilha que esses dois fizeram mais cedo e também vários helicópteros tentando avistar de cima. Algumas horas foram se passando e o dia estava quase acabando, eles estavam quase desistindo de procurar os dois, pelo menos por esse dia, né? Até que um dos helicópteros de busca avistou uma coisa muito estranha lá embaixo, que era um sinal escrito bem grande, SOS, em poucos quilômetros ali da trilha onde os dois desapareceram. E esse sinal parecia ser feito com toras de madeira, era uma estrutura bem impressionante. Como isso era um claro pedido de ajuda, todos os esforços de busca se concentraram ali naquela área onde ficava o sinal. O helicóptero ficava rodando na parte de cima para tentar localizá-los e finalmente os policiais e bombeiros a pé conseguiram encontrar os dois hikers desaparecidos que estavam ali numa caverna a 2-3 quilômetros de distância do sinal de SOS. E os dois estavam inconscientes no momento em que os policiais chegaram, mas aparentemente eles não estavam machucados ou não estavam com nenhum problema para caminhar, digamos assim, para voltar. Não é como se eles tivessem sofrido um acidente ou tivessem sido atacados. Então agora os dois hikers resgatados foram levados até um helicóptero para serem levados até a cidade, receber tratamento e tudo mais. Lá dentro do helicóptero eles receberam comida e água. E como os dois estavam num estado mental ok, eles conseguiram conversar com as pessoas que os resgataram. Teve algum momento em que um bombeiro puxou essa conversa com os dois, falando o quanto que ele estava impressionado com o fato de que os dois conseguiram criar uma estrutura ali para pedir ajuda, esse sinal de SOS que era gigantesco, e ele ficou perguntando como é que eles criaram esse sinal em tão pouco tempo. Até porque se não fosse por esse sinal, provavelmente eles não teriam sido encontrados naquele dia. Nesse momento, os dois hikers se encararam com uma cara de confusão e responderam juntos pro policial que eles não sabiam o que ele estava falando, que eles não estavam entendendo o que ele queria dizer com essa conversa. E o policial continuou insistindo, falando, não, o sinal de SOS que vocês colocaram na mata, é bem grande, pedindo ajuda. E aqui vem o primeiro plot twist desse caso. Eles não criaram o sinal de SOS. Eles nem sabiam que essa estrutura estava ali por perto. Na verdade, foi pura sorte que eles estavam do lado. Foi então que subiu um arrepio em toda a espinha de toda a equipe envolvida. Será que tinha outra pessoa desaparecida naquele local? Se não foram eles que construíram,
Então, quem fez? No dia seguinte, várias unidades policiais voltaram para aquela mesma região acreditando que outra pessoa estava precisando de ajuda. E aí, dessa vez, foram várias equipes a pé mesmo para investigar o local. E lá de perto, eles conseguiram constatar o quão profissional e difícil era a construção daquele sinal de SOS. O sinal, como um todo, ele media 18 metros de comprimento e 5 metros de altura, bem grande mesmo, para que pudesse ser visto do céu pelos helicópteros. E assim, quando eles investigaram de perto, parecia que essa estrutura era feita com toras de madeira de bétula, que parece que eram árvores que podiam ser encontradas no parque, mas assim, não exatamente naquela área em que estavam. Então elas foram carregadas até lá e essa estrutura também não ficava 100% no chão. Eram várias toras colocadas umas em cima das outras, às vezes em cima de algumas árvores, para que, né, a copa das árvores lá da floresta não pudessem encobrir o sinal. Então ele tinha assim uns 5 metros de altura. Não foi um trabalho nada fácil e provavelmente a pessoa que construiu isso aí tinha uma força impressionante. Foi aí que a equipe fez uma descoberta assustadora e parece realmente de uma série de suspense. Quando eles chegaram perto desse local, eles encontraram um esqueleto humano que parecia ter alguns ossos fraturados, outros que tinham mordidas de animais, provavelmente raposas que moravam nessa região. E pelo estado parecia que os ossos já estavam lá faz um tempo. Os policiais andaram mais pela região e encontraram outro objeto, que era uma mochila que parecia ser bem antiga, apenas 100 metros do esqueleto. E essa mochila continha vários itens pessoais, como pasta de dente, sabonete, toalha e até gibis de mangá, mas especificamente também tinha um item bem diferente, que na verdade era um gravador de Walkman com várias fitas cassete de animes populares da década de 80. E os investigadores acharam essa descoberta bem estranha, porque uma pessoa que ia fazer trilha ia levar gibis e folhas e adesivos e até fitas cassetes de garotas de anime, sendo que a pessoa ia, tipo, escalar? É uma escolha estranha. Tanto o esqueleto quanto a mochila foram enviadas de volta para um laboratório para descobrir quem era essa pessoa, o que aconteceu com ela. Então, os ossos especificamente foram enviados para o Asahikawa Medical University para identificação. E no começo, essa universidade disse que os ossos pertenciam a uma mulher com tipo sanguíneo O. E o gravador também foi enviado para análise, então alguém escutou tudo que estava lá nas fitas cassete e 3 delas só tinham trilhas sonoras de animes populares da época. Mas a quarta fita cassete tinha uma das informações, a informação mais misteriosa e assustadora desse caso inteiro. Se tratava de um pedido de ajuda na voz de um homem dizendo o seguinte: "Eu não consigo me mover do topo desse penhasco. SOS, por favor, ajude. Estou perto de onde o helicóptero estava originalmente e não consigo me mover mais porque a mata de bambu é muito densa e está no caminho. SOS, me ajude. Estou em um penhasco e não consigo me mover. Me levante, por favor, me tire daqui." Parte da gravação está disponível no YouTube, não tem a conversa completa, só uns 15 segundos dessa gravação, não sei exatamente porquê, mas se vocês tiverem medo de escutar e tudo mais, avance esse vídeo uns 15 segundos. Vai começar agora. E quando foi divulgado esse áudio, o mundo inteiro ficou em absoluto choque. Não importava se as pessoas falavam japonês ou não, se entendiam o que estava sendo falado ou não, mas a voz de terror e susto e medo do homem assombrou casas do mundo inteiro. Foi aí que várias perguntas começaram a surgir na cabeça das pessoas, porque alguns detalhes e informações desse caso não pareciam fazer sentido. Por que a voz da gravação era de um homem e os ossos foram identificados como de uma mulher? Será que a pessoa que fez a gravação não é a mesma que foi encontrada?
O local que é descrito na gravação é completamente diferente do lugar onde os pertences e os ossos foram encontrados. Porque lá na gravação o homem falava que estava num penhasco, preso lá numa mata de bambus, e num lugar onde foi encontrado esse gravador não era nada parecido. Como será que ele chegou nesse outro local? Além disso, muita gente se perguntava por que esse homem resolveu gravar um pedido de ajuda num gravador de Walkman. Porque se vocês não conhecem como é que funcionam essas tecnologias de gravador, não é nada parecido com a tecnologia de smartphones que a gente tem hoje em dia. Não é o tipo de tecnologia que você consegue gravar e transmitir para alguém, não, ele fica gravado lá até alguém fisicamente achar e botar para tocar. Então, provavelmente não chegaria em ninguém. Por que ele estava fazendo um pedido de ajuda para o seu gravador? Além disso, o som da gravação parece muito limpa para alguém que estaria numa floresta, com vento, com barulhos de árvores. Então, as pessoas começaram a se questionar o que estava acontecendo. Será que essa gravação era verídica? E por fim, a coisa mais intrigante, que é como uma pessoa foi capaz de criar esse sinal de SOS se, por exemplo, os ossos mesmo, assim, nenhum dos objetos que foram encontrados naquela mochila tinha, sei lá, um machado, uma serra. Como foram cortadas essas árvores? A primeira coisa que os investigadores resolveram descobrir depois que esse caso explodiu em popularidade era por que os ossos foram identificados como de uma mulher e a voz era de um homem. Então eles resolveram enviar novamente para análise e nessa segunda análise foi constatado que se tratava sim de os ossos de um homem de tipo sanguíneo A. Eu não sei como é possível um laboratório errar completamente o sexo biológico desses ossos aí e até o tipo sanguíneo. Não sei se isso acontece com frequência ou se a tecnologia dos anos 80 era mais complicada, mas assim, tudo começava a se encaixar um pouco mais, realmente a pessoa da gravação e os ossos deveriam ser a mesma pessoa. Além disso, no dia 30 de julho de 1989, então alguns dias depois desse achado, a Associated Press, que é um jornal lá, relatou que a equipe de investigação encontrou outros itens pessoais em outro local ali da floresta, do parque, digamos assim, que estavam escondidos num buraco de uma árvore. Entre eles estavam 2 câmeras, um caderno e uma carteira de motorista. E essa carteira de motorista pertencia a um homem que tinha desaparecido 5 anos antes, chamado Kenji Iwamura. O Kenji era estudante do Instituto de Tecnologia de Kyoto e aparentemente ele era super fã de trens e de animes, então a descrição meio que bate. E ele tinha desaparecido no dia 11 de julho de 1984, quando ele tinha apenas 25 anos, a minha idade. Um boletim de ocorrência foi feito a partir do momento em que ele deixou vários itens pessoais em um hostel lá da região, incluindo uma outra câmera, e ele nunca tinha ido lá buscar. E ali, nos dias que se seguiram, ele acabou não aparecendo no trabalho, os colegas acharam estranho e também ligaram para a polícia. Existem várias versões na internet de vários jornais diferentes discutindo se era estranho ou não o fato dele ter feito um hiking naquele dia ou se o comportamento dele era estranho. Algumas fontes diziam que ele tinha começado a gostar de trilhas pouco tempo antes do seu desaparecimento e que, no geral, ele não gostava de muito de atividades exteriores. Outras fontes diziam que ele estava fazendo essa viagem para comemorar uma promoção no trabalho. O ponto não se sabe muito bem a identidade desse Kenji. No momento em que a equipe de investigação chegou lá na área, eles viram que as toras que criaram um sinal de SOS pareciam ser realmente meio antigas, e quando foram investigadas imagens por satélite da região, descobriram que no ano de 1987 já haviam fotos do sinal de SOS na região, mas não nas fotos tiradas em 1982. Como o Kenji desapareceu bem entre esses 2 anos, em 1984, quase certeza que ele foi o responsável por construir. Para ter certeza de que realmente se tratava do homem desaparecido, essa gravação com a voz do homem foi enviada para a família
do Kendi, né, para tentar fazer uma identificação. Segundo esse mesmo jornal, Associated Press, e somente nesse jornal, conta que a família dele identificou todos os itens pessoais como pertencendo realmente ao Kendi Iwamura, mas a parte estranha é que quando eles mostraram o áudio das gravações, a família não teve certeza se era a voz do filho deles ou não. De certa forma, é estranho que os pais não conseguissem verificar se era a voz do filho deles ou não. Você vai pensar que pais com certeza vão saber como é que era a voz dos seus filhos, mas uma coisa que a gente tem que considerar é que esses gravadores às vezes distorcem bastante a voz, e a gente tem que considerar também que ele estava desesperado, gritando, talvez a voz dele tivesse diferente na época, sem contar que se passou, assim, 5 anos desde a última vez que eles escutaram a voz do filho. Então, talvez eles tivessem tido alguma dificuldade de identificar, mas é muito provável que realmente era o Kendi. Mas aí, novos questionamentos foram surgindo, porque se esse Kendi aí era responsável pela construção daquele sinal gigantesco de SOS, como, basicamente? Porque, segundo as autoridades, o Kendi parecia ter uma baixa estatura, não ser um homem muito grande, tanto é que no começo achavam que ele era o esqueleto de uma mulher, né? E para a pessoa que construiu essa estrutura, provavelmente teria que ter um condicionamento físico gigantesco, bem forte. Acreditam que nenhuma pessoa sozinha poderia construir uma coisa desse tipo. E outra dúvida é como, né? Porque não foi encontrada nenhuma ferramenta, e como esse sinal de SOS ficou lá na mata por 5 anos sem nunca ter sido encoberta por mata, neve, vento, parece intacto. Existem algumas explicações pelo que aconteceu, não exatamente tudo, e eu vou contar pra vocês o que a polícia acredita que aconteceu naquela época quando o Kendi desapareceu, e em ordem cronológica para vocês. Primeiro, o Kendi viajou lá para Hokkaido exatamente para fazer trilhas, e nesse dia específico ele resolveu subir esse monte Asaredaki. Segundo a internet, essa trilha não é tão difícil e o caminho não é tão longo, mas o motivo pelo qual algumas pessoas se perdem nesse caminho é porque existem 2 pontos no meio da trilha que, assim, são marcos, assim, para você descobrir que você tá no caminho certo, mais ou menos. E uma delas é uma rocha bem grande que indica que você tá no caminho certo. Só que o problema é que no meio dessa trilha parece que havia outra rocha muito parecida com a rocha inicial, assim, que te levava para um caminho completamente diferente e que fazia muitas pessoas se perderem no meio da mata sem conseguir voltar. Tanto é que com o tempo o governo japonês acabou colocando uma cerca ali naquela trilha para que mais ninguém saísse do caminho. Mas na década de 80, essa cerca não existia, tanto é que aqueles 2 hikers do começo só se perderam da trilha exatamente porque seguiram essa outra pedra que era fora do caminho. E a mesma coisa podia ter acontecido com o Kendi. Segundo o lugar onde ele foi encontrado, parece que ele realmente seguiu essa pedra e depois deve ter se perdido completamente, e ele ficou vagando por um tempo tentando seguir o caminho do rio, o que é uma coisa muito inteligente, porque pelo que eu vi no Discovery Channel, quando você se perde, é bom você encontrar um rio e ir seguindo o negócio, porque normalmente tem civilização em alguma ponta. Não sei se é verdade, mas o Discovery Channel já me falou isso. Assim que ele ficou perdido, os policiais acreditam que ele não estava machucado de nenhum jeito. Até porque na hora que ele gravou aquele áudio no gravador, né, ele não menciona em momento nenhum tipo de acidente ou que ele estava machucado. E ele dá alguns detalhes bem específicos, dizendo que ele estava numa mata densa de bambu, dizendo que ele estava num penhasco, mas em momento nenhum ele menciona algum tipo de machucado ou acidente. Provavelmente ele teria mencionado, né? Então acredita que ele estava em perfeito estado. E o segundo motivo é que, se ele realmente foi o responsável por criar o sinal de SOS, ele teria que ter um estado físico maravilhoso para construir essa estrutura gigante. Depois de um tempo, a família e os colegas do Kendi notaram seu desaparecimento e falaram para a polícia, e foi aí que começaram os esforços de busca. Em algum ponto, o Kendi viu um dos helicópteros de busca e resolveu ir para algum ponto mais alto para que o helicóptero conseguisse avistá-lo. Então foi nesse momento que ele deve ter subido em algum penhasco que ele encontrou no parque e ter feito aquela gravação que ele descreve, né, o cenário de um penhasco.
Só para refrescar a memória de vocês, ele fala: não consigo me mover do topo desse penhasco. SOS, por favor, me ajude. Estou perto de onde o helicóptero estava originalmente. Para as pessoas que se perguntam por que ele gravaria a voz dele num gravador, sendo que ele não poderia transmitir esse pedido de ajuda para lugar nenhum, algumas pessoas acreditam que ele fez essa gravação porque provavelmente no momento em que ele estava pedindo ajuda, ele podia estar perdendo a voz, ficando cansado, desidratado. Se ele colocasse no gravador e botasse para tocar no máximo volume, talvez esse pedido de ajuda poderia chamar a atenção de alguém. Como ele não foi avistado por nenhum helicóptero, ele resolveu descer do penhasco e ir para outro ponto do parque. Não se sabe se ele gravou esse pedido de ajuda antes ou depois de construir aquele sinal gigantesco de SOS, mas uma coisa ficou assim esquisita na mente dos investigadores e da população no geral, que era: por que ele decidiu construir esse sinal de SOS se seria muito mais fácil e menos extenuante se ele só continuasse seguindo o caminho onde ele estava? Porque, como eu falei antes, assim que ele se perdeu, ele foi seguindo o caminho do rio, né, que ele tinha encontrado já. E ele estava a apenas 12 quilômetros de uma civilização. Se ele usasse toda a força que ele tinha no corpo para ir continuar caminhando nessa direção, ele ia encontrar uma cidade novamente. Ou ele poderia tentar descer, sentir onde o solo tá indo para baixo e, né, ele estaria descendo a montanha e ainda seria um esforço mais bem direcionado do que colocar esse sinal de SOS, que provavelmente ele demorou muito tempo para construir e até lá não se sabe, né, se as buscas continuaram por todo esse tempo. Isso aí é o que muita gente falou nas discussões dos fóruns japoneses sobre o caso, porque assim, não era um caminho que as pessoas podiam se perder, mas não era tão selvagem, tipo o meio da Mata Atlântica, entendeu? Era meio, assim, civilizada, uma mata... Não sei exatamente como é que é, porque eu nunca estive lá, mas segundo os japoneses, assim, se ele tivesse seguido o rio, se ele tivesse seguido o declive do solo, parecia mais intuitivo, digamos assim. E a segunda coisa que os japoneses acham super estranho é como é que ele conseguiu montar essa estrutura gigante. Ele não tinha nenhuma visão de cima de como é que parecia esse SOS, que era assim grande pra caramba, e parece que ele não tinha o tipo físico suficiente para conseguir construir. Por isso que muitas pessoas acreditam que ele conheceu alguém no caminho, que é uma história meio esquisita, mas que ele conheceu alguém no caminho e que também estava perdido e ajudou ele a construir esse sinal de SOS. Como eu disse anteriormente, ele foi criado com madeira de bétulas, e essas bétulas foram carregadas por 100 metros até aquela região onde o sinal foi construído. Será que um homem meio baixinho sozinho conseguiria fazer isso? E o esqueleto foi encontrado com algumas fraturas nos ombros, por exemplo. Será que ele sofreu algum tipo de acidente depois de construir esse sinal? Ou será que foram animais depois de que ele já tinha, né? Não se sabe. E onde está o machado ou a serra que ele usou para construir esse sinal? É tudo muito estranho, porque não encontraram ferramenta nenhuma, mesmo depois de dias de busca. As pessoas, a maioria delas acredita que realmente ele poderia estar com um machado, sei lá, no dia, e essa ferramenta só não foi encontrada. Mas assim, não deixa de ser um caso extremamente misterioso e que realmente parece um enredo de filme ou de série de suspense. Porque tem um número de elementos estranhos e também coincidências. Se não fosse pelo Kenji e o Amura construindo esse sinal de SOS, esses dois hikers talvez não tivessem sido resgatados naquele dia. E quem sabe o que poderia ter acontecido com eles. E isso 5 anos depois da sua construção. Então, é muito interessante. Se vocês gostam desse tipo de caso, assim, mais misterioso, coisas inexplicáveis, eu acho que vocês também vão gostar do vídeo sobre o desaparecimento de um grande cientista lá na China, que envolve várias teorias estranhas do público, que desapareceu no Triângulo das Bermudas chinês. Ou também o homem que desapareceu em Singapura quando ele estava fazendo um retiro espiritual de meditação em uma ilha distante. Assista esses dois casos. E obrigado por assistir, a gente se vê na próxima semana, terça-feira. Lembre-se, se você tiver medo de dormir de noite, mantenha-se cafeinado.
E eu vou só fingir que tô bebendo alguma coisa que eu já bebi tudo.